boa tarde a todos, pessoal. Como disse a Paula, nosso último aulão aí do primeiro semestre. Espero que vocês desfrutem e aproveitem aí esse último aulão. Descansem depois nas férias e que a gente possa vir com tudo no segundo semestre. Bom, então vamos lá começar com Química. Vou só aqui apresentar a tela. Só um pouquinho. Estamos de volta agora. Bom, então aqui, deixa eu apresentar. Estão todos vendo. Então, o nosso conteúdo de hoje, ele vai ser referente à semana 9 e 10, que é em relação à termoquímica. Então, termoquímica, quando a gente fala em termoquímica, né, na parte de química, um pouco também na parte de física, a gente fala no envolvimento da energia nas reações químicas. Então, a gente vai estudar esse envolvimento da energia nas reações químicas, ok? As reações elas podem liberar calor, absorver calor. Então, a gente vai fazer esse estudo mais propriamente dito nessa aula em relação à lei de Hess. A lei de Hess, só fazendo uma certa introdução aqui, a lei de Hess, ela vai estudar essa energia nas reações químicas, pensando mais nos processos químicos. Ou seja, a gente sempre, quando vai ver uma reação química, né, a gente sempre olha o começo dela e o final. Só que entre o começo e o final dessa reação, entre os reagentes iniciais e o produto final dessa reação, pode ser que tenha algumas reações intermediárias. E é justamente isso que a lei de Hess vai nos explicar. Por exemplo, aqui eu dei um exemplo para vocês da formação da chuva ácida, ou a formação do ácido sulfúrico que está presente na chuva ácida. Como que isso acontece na natureza, né? A gente tem o enxofre mineral. Esse enxofre ele vai sofrer uma combustão, ou seja, reagir com o oxigênio, vai formar o dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre vai reagir com o oxigênio do ar, formando trióxido de enxofre. E aí o trióxido de enxofre, aí sim ele reagindo com água, que vai formar o ácido sulfúrico. Então, geralmente a gente só vê, por exemplo, que o enxofre reagindo com oxigênio me forma o ácido sulfúrico. O enxofre com oxigênio e água, né, me forma o ácido sulfúrico. Ou que o dióxido de enxofre com água me gera o ácido sulfúrico. Porém, a gente tem reações intermediárias que vai fazer com que a gente chegue no produto final. E o Hess, que era um médico, né, ele justamente falou isso. Ele falou que se eu somar todas as entalpias, ou seja, toda a energia tanto liberada ou absorvida dessas reações intermediárias, a gente chegaria a um ΔH, a uma entalpia final, onde seria a soma de todas essas reações intermediárias. Então, é justamente o que a gente vai estudar aqui. A gente vai ver exercícios em relação a isso. Então, a gente vai ter reações intermediárias e a soma dessas energias envolvidas nessas reações intermediárias vai me dar a energia final, ok? Então, aqui só peguei um exemplo da formação aí do ácido sulfúrico, né, presente na chuva ácida. Indo agora para um exercício, né? Ele fala o seguinte nesse exercício. Ele fala que o benzeno, um importante solvente na indústria química, é obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno catalisada por ferro metálica sobre altas temperaturas, conforme a equação química. E ele me dá a formação aí do benzeno, né, a partir da trimerização do acetileno. O acetileno é esse C2H2 e o benzeno é o C6H6. Ele me fala assim, a energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia das reações de combustão das substâncias participantes, nas mesmas condições experimentais. Então, o que ele vai me fornecer aí, né? Aqui nessas duas reações,
ele vai me fornecer justamente essas reações intermediárias para que eu possa, após, calcular essa reação final, a reação que ele me pediu, que é essa trimerização do acetileno em benzeno. Para que aconteça isso, eu tenho essas duas reações aqui intermediárias. E aí ele me pergunta, a variação de entalpia do processo de trimerização em quilocalorias para a formação de 1 mol de benzeno é mais próxima de. Bom, então o que a gente vai fazer aqui? Aqui nós temos essas duas reações e a gente, a partir dessas reações intermediárias, a gente vai querer formar essa reação aqui que ele me pergunta no exercício e saber qual que é a energia envolvida nesse processo. Então, para que a gente saiba isso, a gente tem que montar essas reações. Então, essas reações foram as reações que foram já dadas para a gente no exercício. Então, essa primeira reação, a segunda reação e a reação final, que é a que a gente quer. A gente chama essa reação final de reação global ou equação global, ok? Então, aqui a gente tem que fazer o seguinte, para que a gente consiga transformar essas reações intermediárias na reação global, a gente vai ter que manipular essas reações intermediárias matematicamente quanto quimicamente. Como que a gente faz isso? Se a gente perceber, aqui o acetileno, ele está no reagente aqui, né? E ele está com um coeficiente estequiométrico, ou seja, com a proporção dele, ele vai estar aqui com 1, né? Quando ele não tem nada, aqui a gente pode dizer que é 1, ok? E a gente vê que na reação global, ele está com 3 aqui. Então, como que eu falei, né, de manipular tanto quimicamente quanto matematicamente? Ó, quimicamente pensando, ele vai estar nos reagentes. Então, nessa reação intermediária, ele vai estar do lado certo, o lado dos reagentes. Pensando agora matematicamente na proporção de acetileno que eu tenho 1 aqui e aqui eu tenho 3. E aqui nessa outra reação eu não tenho mais acetileno. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que multiplicar toda essa reação aqui, essa primeira reação intermediária, eu vou ter que multiplicá-la toda por 3. Por quê? Porque esse acetileno ele vai ter que estar com 3, com um coeficiente estequiométrico, que é um nome chique para falar esse nomezinho, esse númerozinho que aparece aqui na frente dos compostos. Esse coeficiente estequiométrico vai ter que estar com 3. E aqui ele está 1. Então, eu vou ter que multiplicar toda a minha reação por 3, ok? Inclusive o meu ΔH. ΔH a gente chama de entalpia. Entalpia a gente pode associar com energia, aquela energia envolvida nessa reação, ok? Então, eu vou ter que multiplicar toda essa reação aqui por 3. Então, como que ficaria? Ficaria 3C2H2 mais 3 vezes 5 meios vai me dar 15 meios de Professor, O2. Oi, pode falar. desculpe interromper, mas esse 3 a gente descobre ele por conta do final, no caso seria, não é? Do sinal? Ó, a É que a gente gente descobre... Pode falar, desculpa. não, a gente descobre por conta que na frente aqui tem o 3, certo? No Isso, final lá. perfeito. Exatamente, exatamente. A gente descobria porque nessa reação global, que é essa reação final aqui, ele vai ter que estar na mesma proporção, ok? Então, a mesma proporção que eu tenho nessas reações intermediárias, eu vou ter que ter na reação global. Então, a gente só multiplicou por 3 toda essa reação aqui, porque no final, esse acetileno, C2H2, tem que estar com uma proporção de 3. Deu para entender? Deu sim, professor, obrigado. Nada. Então, aqui a gente vai multiplicar toda a reação. Então, multiplicando aqui, vai dar-me 6 de CO2 mais 3 de água. Ok. Então, ó, a primeira reação, essa primeira reação intermediária, eu multipliquei toda por 3, ok? Inclusive, eu vou ter que multiplicar o meu ΔH dessa formação, o meu delta entalpia. Então, multiplicando ele por 3, vai me dar que o ΔH dessa reação, multiplicado por 3, vai ser de menos 930 quilocalorias por mol, né? Ok.
Agora, a gente vai ter que manipular quimicamente e matematicamente a segunda reação intermediária. Então, observando aqui, ó, lógico, eu posso observar o oxigênio, o CO2, o H2O, mas o mais importante que eu tenho que observar aqui é o benzeno, né, o C6H6. Eu vejo que o benzeno, na minha equação global, ele vai estar do lado direito, ou seja, ele vai estar no produto. E aqui na equação, na reação intermediária, ele está no reagente. Então, como que eu manipulo matematicamente e quimicamente para que ele inverta, para que ele vá de reagente para produto? Basta eu inverter essa reação. E inverter em matemática nada mais é do que eu multiplicar por menos 1. Então, se eu multiplicar por menos 1 o meu ΔH, ok? Então, eu vou ter que multiplicar por menos 1 o meu ΔH. Os meus coeficientes estequiométricos eu mantenho o mesmo. Eu só vou quimicamente multiplicar por menos 1. Quimicamente significa inverter. O que era reagente vira produto. O que era produto vira reagente, ok? Então, eu vou reescrever essa reação aqui, invertendo ela. Então, o meu dióxido de carbono, o meu gás carbônico, que estava no produto, agora virou reagente. A água também, que estava no produto, virou reagente. E o benzeno, que era reagente, virou produto, como também o oxigênio, que era reagente, virou produto. Bom, a partir disso, eu vou ter que também multiplicar agora matematicamente o meu ΔH, que antes era menos 780, agora se torna 780 positivo. Então, fica 780 quilocalorias por mol. Ok. Se vocês observarem, se a gente passar aqui uma linha e somar essas duas reações, agora sim vai me dar essa reação global. Agora sim, essas reações intermediárias estão nas proporções corretas para que me forme a reação global. Como que a gente vê isso? Ó, se eu tenho o mesmo composto no reagente e no produto, em reações diferentes, então, por exemplo, o oxigênio, ele está no reagente na primeira reação, e aqui ele está no produto. Então, eu posso, se ele estiver na mesma proporção, ou seja, na mesma quantidade, eu posso cancelar. Então, aqui, ó, o oxigênio está 15/2, né? E aqui também está 15/2. Então, eu posso cancelar esse oxigênio. O dióxido de carbono, o gás carbônico, tem 6 aqui no produto e 6 aqui no reagente. Como ele está de lados opostos, eu posso cancelar. Lados opostos na mesma quantidade, eu posso cancelar. Mesma coisa com a água, né? Aqui ela está no reagente, aqui ela está no produto, na mesma quantidade. Então, eu também posso cancelar. Chegando aqui na minha reação global, na minha equação global, eu vou ter aqui 3 do acetileno e vou ter aqui o benzeno, ok? Chegando aqui, ó, na minha reação global, que o exercício me pediu, ok? Então, nada mais do que eu fiz aqui do que eu manipulei essas reações intermediárias quimicamente e matematicamente para que eu pudesse chegar na minha equação global, ok? O que eu vou fazer no final de tudo isso? No final de tudo isso, eu vou somar os meus ΔH. Eu vou somar a minha variação de entalpia, a minha variação de energia, ok? Geralmente, no exercício, ele vai te pedir isso. Ele vai te pedir qual que é o ΔH dessa reação global aqui. Qual que é esse ΔH? Ok? Então, para eu saber esse ΔH, basta somar. Lembra que eu falei para vocês? Que Hesber, que era um médico, ele falou que a entalpia final, a entalpia da reação final, da reação global, nada mais é do que a soma das entalpias das reações intermediárias. Então, se a gente somar essas duas entalpias aqui, vai me dar menos 50 quilocalorias por mol, que é justamente esse ΔH aqui. Então, o ΔH dessa reação aqui de trimerização do acetileno em benzeno vai me dar uma energia liberada de 50 quilocalorias por mol, ok? Somente lembrando que quando eu tenho menos, né, um ΔH negativo, uma variação de energia negativa, quer me dizer que eu liberei energia, ok? Essa reação, ela libera energia para o meio.
Se eu tenho um ΔH positivo, quer dizer que ela absorve energia do meio, ok? Então, a gente pode fechar aqui essa questão falando que o ΔH dessa reação aqui que ele me pediu é de menos 50 quilocalorias por mol. Então, aqui, deixa eu apagar só. Então, aqui, nas opções aqui, a gente poderia fechar aqui com menos 50 quilocalorias por mol. Ok? Alguma dúvida, gente? Professor, tem dúvida no chat. No chat? Deixa eu ver aqui no chat. Menos 150? Ó, vamos voltar lá, então. Então, a gente tinha visto que, ó, a primeira reação a gente multiplicou por 3, né? A primeira reação a gente multiplicou por 3. Então, ficaria aqui 930. E aqui a gente multiplicou por menos 1, né? Ficaria 780. De fato, muito obrigado. Seria menos 150, né? Menos 150 quilocalorias por mol, ok? Então, 930 aqui menos o 780 daria menos 150 quilocalorias por mol. Muito obrigado. Desculpa aí, gente, o erro. Então, ali só voltando, né? Seria, ao invés dessa daqui, seria a B, ok? Menos 150 quilocalorias por mol. Muito obrigado aí no chat, gente. Mais alguma dúvida? Não entendi, Briana. Na reação 2 é padrão por menos 1? A multiplicação, não entendi. O Daniel que perguntou aqui no chat. É que você, na multiplicação 2, na reação 2, você fez tudo por menos 1, certo? Ou foi Isso. só... É padrão você usar menos 1 ou, tipo, vai variar da reação? Pode variar. É que, ó, a gente só multiplicou por menos 1 aqui na reação 2. Por quê? Porque o meu benzeno que estava aqui no reagente, eu queria que ele ficasse no produto aqui na global, ok? O que eu tenho que fazer? O exercício me deu essa reação global. Pode falar, pode falar. Aí quando troca de lugar é como se tivesse, tipo, que nem na equação de segundo grau, troca de lugar, troca o símbolo. Isso. Na verdade, não é que é isso. Troca o sinal, né? Você diz. Você pega o oposto, né? Quando você inverte uma reação. Por isso que eu falei, a gente vai ter que manipular quimicamente e matematicamente. Quimicamente, eu vou inverter a reação. Então, quimicamente, eu vou passar de reagente para produto e produto para reagente. Matematicamente, eu vou multiplicar por menos 1 o ΔH. Ok? Então, só para resumir tudo isso. Quando eu vou inverter uma reação, quimicamente significa o que era reagente vira produto. E o que era produto vira reagente. Matematicamente, eu inverter uma reação significa multiplicar por menos 1 o ΔH. Ok? Deu para entender, gente? Deu sim. Beleza. Deixa eu ver, então, se tem mais alguma pergunta no chat. Não? Podemos, então, seguir, gente? Então, vamos lá. Sim. Outra questão também de lei de Hess, ok? Em Enem de 2019. Diz o seguinte: glicólise é um processo que ocorre nas células, convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de gás oxigênio. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de oxigênio e a glicose ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são, respectivamente, mostradas a seguir. Então, ele me dá aqui essas reações aqui de combustão da glicose e de combustão do ácido lático. Então, ele me deu aqui essas reações. Essas reações são reações intermediárias para quê? Para a conversão de uma molécula de glicose em 2 de ácido lático. E foi o que ele me falou aqui, ó.
a reação que ele quer, a reação global que ele quer, é isso daqui, ó. Glicose sendo convertida em 2 moléculas de ácido lático. Essa daqui vai ser a minha equação global. Então, a partir dessas 2 equações intermediárias, eu vou ter que convertê-las ou manipulá-las para que eu tenha uma conversão de glicose, de uma molécula de glicose, em 2 de ácido lático. Então, como que eu faço isso? Então, aqui, só mostrando as reações, né, evidenciando essas 2 reações. Então, aqui a gente tem a reação intermediária de combustão da glicose e a reação intermediária de combustão do ácido lático. A partir dessas 2 reações, eu vou ter que formar uma molécula de glicose, então, uma molécula de glicose, sendo convertida em 2 moléculas de ácido lático. É justamente isso que ele me pede no exercício, ok? Nesse daqui, ele não me especificou qual que é a reação. Ele me deu na forma literal, ele me deu na forma descrita qual a reação que ele queria, ok? Então, essa daqui é a reação. Uma molécula de glicose sendo convertida em 2 moléculas de ácido lático. A gente chama isso daqui de uma respiração, de um processo anaeróbio. Por que um processo anaeróbio? Porque eu converto glicose em ácido lático sem o oxigênio, ok? Esse ácido lático formado é aquele ácido que vai me causar, por exemplo, eu vou na academia, né? Primeiro dia de academia, eu vou lá, faço 40 no supino, né? Primeiro dia na academia, faço 40 no supino, vai vir aquela dor gigantesca. É o quê? É o meu corpo convertendo glicose em ácido lático. E esse ácido lático vai me causar essa dor, ok? Porque eu fiz exercício além do meu limite. Eu fiz anaerobiamente, ok? Eu não usei oxigênio para fazer esse exercício. Bom, mas o exercício é que eu faço o quê? Manipule essas 2 reações para que eu chegue nessa reação global, ok? Então, eu vou ter que manipular quimicamente e matematicamente essas 2 reações para chegar nessa reação global, nessa minha reação final, ok? Então, pensando aqui, ó, se eu observar, a glicose ela está aqui no reagente. Lógico, eu posso observar pelo oxigênio, pelo gás carbônico, pela água, mas o meu principal ali, né, o que vai mudar de uma reação para outra, se eu observar, quem que vai ser que vai mudar de uma reação para outra? Vai ser a glicose e o ácido lático. Então, oxigênio, gás carbônico, água, eu tenho nas 2. Quem vai justamente mudar ali vai ser a glicose e ácido lático. Então, eu vou observar para eles, ok? Eu vou observar neles e vou multiplicar ou dividir essa minha reação ou inverter essa minha reação em função da glicose e do ácido lático, ok? Então, uma dica que eu dou para vocês é observem quem que se destaca, quem que se diferencia nessa reação. Qual que é o composto? Aqui é a glicose, aqui é o ácido lático. Então, eu vou manipular essa reação em função dele, ok? Então, se eu observar aqui, ó, a glicose, ela tem aqui um coeficiente estequiométrico 1, né? Porque ela não tem nenhum na frente. Então, quem não tem nenhum na frente tem 1, ok? Nenhum número aqui na frente, né? Aqui na frente da substância. Então, ela está com um coeficiente estequiométrico 1 e ela está no reagente. Se eu observar aqui a equação global que ele quer, a reação global, também, ó, ele tem 1 no coeficiente estequiométrico e está no reagente. Então, com essa reação aqui primeira, eu não preciso fazer nada. Por quê? Porque se eu fizer alguma coisa, aí eu vou mudar como ela está na global. Então, essa primeira eu deixo como ela está. Então, eu vou manter essa primeira como ela está. Então, se eu colocar aqui a glicose, então, vou simplesmente reescrevê-la. E aqui o ΔH, que é de menos 2.800 kJ. Ok. Vamos observar a segunda agora. Se eu observar a segunda, eu vou olhar para quem? Eu vou olhar para o ácido lático. Então, o ácido lático aqui, ó, nessa intermediária, ele está no reagente. E ele tem 1 só de coeficiente estequiométrico. Se eu observar na global, ele está no produto. Ó, se ele estava no reagente e foi para o produto, o que eu tenho que fazer? Inverter.
Primeira coisa que eu tenho que fazer é inverter essa reação, ok? Quimicamente, o que era reagente vira produto, o que era produto vira reagente. Matematicamente, multiplicar o ΔH por menos alguma coisa, ok? Se eu for observar, ele tem o coeficiente estequiométrico na intermediária igual a 1. Na global, ele tem igual a 2. Então, eu vou ter que, além de inverter essa reação, eu vou ter que multiplicar todo mundo por 2, ok? Então, esse meu ΔH, ele vai ficar multiplicado por menos 2, ok? Então, eu vou inverter a minha reação e vou multiplicar todos os coeficientes estequiométricos por 2. Então, inverter a reação. Então, o meu dióxido de carbono, o meu gás carbônico, vai ficar 6 CO2. Eu inverti e multipliquei por 2. A água, 6 H2O. Inverti e multipliquei por 2. O ácido lático, multipliquei por 2 e inverti também. A mesma coisa vai acontecer com o gás oxigênio. Eu vou colocar ele no meu produto. Então, coloco ele no produto e multiplico por 2. Então, se eu for aqui, agora, somar essas duas reações para chegar na global, então, aqui, o oxigênio, eu tenho ele no reagente aqui e no produto na mesma quantidade. Então, eu posso cortar os dois. O dióxido de carbono, tenho no produto e aqui no reagente na mesma quantidade. Posso cortar os dois. E a água, tenho aqui no reagente e aqui no produto com a mesma quantidade. Posso cortar os dois. Então, somando essas reações, eu vou ter aqui a glicose sendo convertida em 2 moléculas de ácido lático. E o que ele me pergunta? Ele me pergunta justamente em relação à energia dessa reação, né? Então, se eu inverti e multipliquei por 2, quer dizer que eu vou multiplicar o meu ΔH por menos 2. Então, multiplicando o meu ΔH dessa reação por menos 2, deixa eu escrever esse ΔH aqui da primeira, que a gente só manteve aqui. Então, menos 2.800, e aqui o meu ΔH da primeira vai ser mais 2.688, mais 2.688. Então, menos 2.800 com mais 2.688 vai me dar menos 112. Então, menos 112 quilojoules, né? Ele me deu a unidade de medida aí da entalpia em quilojoules. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que essa reação aqui da conversão da glicose em ácido lático vai me liberar 112 quilojoules, ok? Por quê? Porque ele é menos, né? Então, quer dizer que vai ser uma reação exotérmica. Vai liberar para o meio menos 112 quilojoules. Então, deixa eu apagar aqui. Então, nessas respostas aqui, a gente ficaria com a letra A. Então, a gente vai liberar, essa reação vai liberar 112 quilojoules por mol de glicose. Ok? Deu para entender, gente? Deu sim, professor. Deu? Todo mundo entendeu? Alguma no chat? Deixa eu ver se tem alguma dúvida no chat. Não? Então, vamos para a próxima. Essa próxima eu peguei da FUVEST. Eu mudei um pouquinho, né? As duas anteriores eram do Enem. Eu peguei essa da FUVEST para dar uma variada, mas para mostrar para vocês justamente que não tem muita diferença. Apesar de ser outro vestibular, não tem tanta diferença com relação à mecânica do exercício, em relação à dinâmica do exercício, ok? Então, na FUVEST, ele diz o seguinte: a energia liberada na combustão do etanol de cana-de-açúcar pode ser considerada advinda da energia solar, uma vez que a primeira etapa para a produção do etanol é a fotossíntese. As transformações envolvidas na produção e no uso do etanol combustível são representadas pelas seguintes equações químicas. Então, ele me dá aqui a equação de fotossíntese, né, essa primeira. Aqui ele vai me dar a decomposição da glicose em etanol e dióxido de carbono, e aqui a combustão do etanol, ok? Essa terceira de combustão do etanol. E ele fala assim: com base nessas informações, podemos afirmar que o valor de ΔH para a reação de fotossíntese é. Então, aqui, ó, nesse da FUVEST,
ele, diferente do passado, ele me deu aqui já a equação global. Ele já me deu a reação que ele quer. É a de fotossíntese. E ele me deu as duas outras que são intermediárias para a formação dessa de fotossíntese. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, separo essas duas reações e coloco embaixo a reação que eu quero, a minha reação global, ok? Então, segundo passo, eu vou manipular as minhas reações intermediárias quimicamente e matematicamente para depois chegar na global e somar os meus ΔH. Beleza, então aqui, ó, para quem que eu vou observar, né, nos dois casos? Ó, nesse daqui eu vou observar para a glicose, né? Eu vou observar aqui a glicose, porque quem me diferencia de uma reação para outra? A glicose. Então eu vou observar para ela. Ó, na intermediária ela estava como reagente e na global ela está como produto. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que inverter essa reação, ok? Então quimicamente o que era reagente vira produto e o que era produto vira reagente. Então, aqui eu vou reescrever essa reação, invertendo ela, formando aqui a glicose. Então, quimicamente, eu já fiz minha parte. Matematicamente, como que eu faço isso? Multiplica por menos 1. Inverteu a reação, multiplica o ΔH por menos 1. Então, que era menos 70, fica mais 70 quilojoules por mol. Na segunda, eu vou observar para quem? Ó, eu posso observar o oxigênio, posso observar o gás carbônico e a água. Porém, se a gente for observar aqui, quem que está de diferente de uma reação para outra? Ó, a água, né? Na primeira eu não tenho água, na segunda eu tenho água. Então eu posso olhar o parâmetro em relação à água, porque aqui na minha equação global eu tenho água, né? O que me diferencia de uma outra? Nessa segunda aqui é a água. Então a água eu estou vendo que ela está no produto, na intermediária, e ela está com um coeficiente estequiométrico de 3. Se eu observar na global, ela está no reagente e com coeficiente estequiométrico de 6. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que inverter. Essa água de produto vai ter que virar reagente. E outra coisa, multiplicar por 2. Essa água que antes estava 3 vai ficar 6. Então, eu multiplico por 2 essa proporção dela, esse coeficiente estequiométrico. Então, quimicamente, primeira coisa, vou inverter. Então, eu vou reescrever aqui invertendo e multiplicando por 2 matematicamente. Então, aqui vai ficar com 4 CO2 mais 6 H2O. E agora os meus produtos, que antes eram reagentes, né? O etanol vai ficar com 2 aqui de etanol. E aqui ficar com 6 de O2. Ok. Então, se eu somar essas duas reações aqui, eu tenho que chegar na reação de fotossíntese. Então, eu vou observar aqui, ó, o etanol. O etanol tinha 2 no reagente aqui, tem 2 no produto aqui. Então, o que eu faço? Corto o etanol. Aqui, o CO2, eu tenho 2 aqui no reagente, tenho 4 aqui no reagente. Se eu tenho os dois compostos iguais no mesmo lado, né, de reagentes ou de produtos, eu somo, apenas somo os coeficientes estequiométricos. Então, 2 mais 4 vai me dar 6 CO2. Aqui, água, 6 H2O. Aqui, a glicose. E aqui, o oxigênio. Ok? Então, temos aqui a nossa reação global, que é a reação de fotossíntese. O que falta fazer? Falta só eu multiplicar por menos 2 o meu ΔH da segunda reação. Então, multiplicando por menos 2, aqui vai ficar mais. Aqui vai ficar 10, vai um 6 com mais um 7. Aqui vai ficar 4. E aqui vai ficar 2. Então, 2.470. O que eu faço agora para saber o ΔH dessa reação de fotossíntese? Basta eu somar os meus 2 ΔH da reação intermediária, das reações intermediárias, né? Então, somando esses dois, vai me dar aqui 2.540 quilojoules por mol.
Então, 2.540 quilojoules por mol. Ok? Deu para entender esse exercício também, gente? Deu sim, professor. Deu? Beleza, então. Então, aqui ficaria 2.540 quilojoules por mol. Mais, né? Ele absorve. A fotossíntese, como vocês sabem, ela vai absorver energia do meio, né? Então, faz total sentido ela ter 2.540 quilojoules por mol positivo, porque ela vai absorver energia do meio, ok? Bom, então agora começando o nosso conteúdo do... Deixa eu ver aqui o chat. Tenho sim, posso deixar para vocês fazerem. Eu posso mandar um para vocês ali no nosso site, pode ser? Daniel, eu mandar um para vocês? Mando uma listinha de exercícios sobre essa de lei de Hess, ok? Bom, agora para finalizar, então, aqui nosso conteúdo, né, da semana 10, a gente tem cinética química, ok? São os fatores que vão influenciar na velocidade de uma reação química, ok? Então, a gente pode ter fatores que podem acelerar essa reação química, como também podem desacelerar essa reação química, ok? Então, eu posso mexer em algumas variáveis que vão acelerar ou diminuir essa reação. E a gente vai justamente estudar quais fatores são esses e como que eles vão acelerar ou diminuir essa velocidade da reação química. Ok? Então, antes da gente ver como que esses fatores vão acelerar ou diminuir, né, a gente tem que saber como que uma reação química é formada. Ele tem 3 elementos básicos para que uma reação química seja formada. A primeira delas é uma colisão efetiva numa orientação favorável. O que quer dizer isso? Quer dizer que essas moléculas ali do reagente, elas vão ter que se chocar, elas vão estar ali naquele meio se movimentando, e elas vão estar se colidindo, né? Hora ou outra elas vão estar se colidindo. Mas para que aconteça uma reação química, elas vão ter que ter uma colisão efetiva e uma orientação favorável, ok? Então, representando aqui por essa bolinha e o quadradinho, né? Ó, eles se chocaram, ó, a bolinha e o quadradinho, mas não numa orientação favorável. Ó, agora se chocam, agora sim, numa orientação favorável. Então, isso eu chamo de colisão efetiva. Então, essas moléculas têm que ter uma colisão efetiva. E tendo essa colisão efetiva, a gente vai formar um composto que chama complexo ativado, que é um complexo muito energético. Eu tenho muita energia ali. Por quê? Porque eu vou ter ligações químicas, são energias que eu tenho ali, ok? Então, no meu complexo ativado, é como se eu tivesse aqui, ó, o A e o B aqui e o X e Y. Quando eles se chocam, o A e o B e o X e o Y, essas reações, essas ligações vão começar a se formar entre o A e o X e vão começar entre o A e o X e o B e o Y e vão começar a se desformar entre o A e o B e o X e o Y. Então, eu vou ter ali ligações sendo formadas e ligações sendo retiradas, sendo rompidas ao mesmo tempo. Então, eu vou ter um monte de ligação ali entre esses compostos. E ligação é energia. Quanto mais ligação eu tenho, mais energia eu tenho. Ok? Então, esse complexo ativado é quando eu ainda não formei o meu produto e também quando eu ainda não tirei as ligações do meu reagente. Então, eu vou formar um complexo ativado, vou formar um composto muito energético. E aí, depois, para formar os produtos, essas ligações aqui, por exemplo, entre o A e o B são rompidas, e entre o A e o X são formadas. Entre o B e o A são rompidas, e entre o B e o Y são formadas. Ok? Então, uma colisão efetiva é uma colisão entre as moléculas numa orientação favorável. Isso é importante para que aconteça uma reação química. Outro fator que é importante, a energia de ativação. O que é a energia de ativação? É a energia mínima necessária para que aconteça uma reação química. Então, quando eu tenho aquela colisão efetiva, eu vou formar o complexo ativado. Esse complexo ativado é muito energético. Então, ele sendo energético, ele vai atingir o pico de energia para que eu consiga fazer essa reação química, para que eu consiga formar essa reação química, ok? Acontecer essa reação química. Beleza? Então, 2 coisas muito importantes. Colisões efetivas e energia de ativação. A energia mínima necessária para que aconteça uma reação química.
ok? Tem outra característica que é a afinidade química entre os compostos. Mas vamos ficar só com essas duas, porque esses fatores que influenciam a velocidade vão alterar uma dessas características, ou as colisões efetivas, ou a energia de ativação, ok? Então, quais que são esses fatores? Esses fatores são temperatura, concentração dos reagentes, superfície de contato, pressão e o uso de catalisador. Os que vão mexer com as colisões efetivas são todos esses aqui, menos o uso de catalisador. Então, até pressão aqui, temperatura, concentração, superfície de contato e pressão, eles vão mexer com as colisões efetivas. Por exemplo, se eu aumento a temperatura, quer dizer que essas moléculas elas vão estar mais rápidas, elas vão ter uma energia cinética maior, uma movimentação maior. E isso vai aumentar as colisões efetivas, vai aumentar a probabilidade de que tenham colisões efetivas, porque elas vão estar mais rápidas ali no meio. Se eu aumento a concentração de reagente, eu estou jogando mais moléculas ali dentro. Jogando mais moléculas, elas vão se chocar mais vezes, e aí eu aumento a probabilidade de colisões efetivas. Superfície de contato. Se eu quebro a área de contato, por exemplo, eu tenho um cubo de sal, e eu tenho sal granulado, quer dizer que esse sal granulado ele vai abranger uma maior área de contato. E uma maior área de contato quer dizer que eu tenho mais colisões ali. Eu tenho uma maior dispersão, uma maior área de contato entre esses reagentes, aumentando assim as colisões efetivas. Pressão. Quando eu altero a pressão, eu estou alterando o volume, eu diminuo o volume. Se eu tenho um volume grande para esse tanto de moléculas e um volume pequeno para esse tanto de moléculas, para esse mesmo tanto, quer dizer que essas moléculas vão ter um espaço menor ali para se movimentar. Tendo um espaço menor, elas vão se chocar mais vezes. Então, eu também altero colisões efetivas. Então, esses fatores aqui, eu altero a velocidade em relação a colisões efetivas. O catalisador não. O catalisador ele vai alterar a velocidade da reação em relação à energia de ativação. Ele vai dar um novo caminho. O catalisador é um outro reagente que eu uso ali na reação, que vai me dar um outro caminho para essa reação. Um caminho que a energia de ativação é menor. Então, vamos ver aqui os exercícios sobre isso. Então, observando esse daqui, ó, assim, o peróxido de hidrogênio é um produto secundário do metabolismo celular e apresenta algumas funções úteis, mas quando em excesso é prejudicial, gerando radicais que são tóxicos para as células. Para se defender, o organismo vivo utiliza a enzima catalase, que decompõe o peróxido de hidrogênio em água e gás oxigênio. A energia de ativação da reação de decomposição, quando na ausência da catalase, está mostrada do gráfico. Então, ó, sempre que vocês verem enzima, gente, viu enzima, viu aqui enzima, você lembra de catalisador. Enzimas são catalisadores biológicos, ok? Então, você viu enzima, lembra de catalisador, beleza? Viu enzima em algum exercício de química que envolve velocidade de reação, você vai pensar em catalisador, beleza? Então, enzima, a gente pensa em catalisador, beleza? Então, ele fala assim, ó, então ele me deu o gráfico aqui, ó, isso daqui, esse gráfico, aqui é a energia de ativação, né? Quer dizer que aqui é a minha energia de ativação, não é? Ó? Aqui, se eu pensar, isso daqui é a minha energia de ativação. A reação sem a enzima é a em linha bordada aqui. A linha tracejada vai ser com a enzima. Ó, ele me dá um caminho novo para a reação, um caminho onde a minha energia de ativação é menor. E se a minha energia de ativação é menor, quer dizer que essa reação acontece mais rápido. Por quê? Porque eu não preciso atingir uma energia alta para começar a reação. Não, eu preciso de uma energia menor. E precisando de uma energia menor, essa reação acontece mais rápido. Então, o que acontece? Quando eu coloco essa catalase, eu vou diminuir a energia de ativação. Porque um catalisador, ele vai agir na velocidade da reação química, diminuindo a energia de ativação. Diminuindo a energia mínima necessária para que essa reação aconteça. Ok, gente? Deu para entender? Deu, gente? Sim. Beleza. Então, para finalizar, o último de todos, ele fala assim, alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir, destacam-se 3 exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos.
Então, vamos lá. Tem alguns fatores aqui envolvidos que vão alterar a velocidade da reação química. A gente vai ver quais que são esses fatores, ok? Primeiro, a maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação de certos alimentos. Então, aqui que eu estou mexendo. Se eu estou refrigerando esse alimento, quer dizer que eu estou diminuindo o quê? Eu estou diminuindo a temperatura, ok? Se eu aumento a temperatura, as moléculas vão se movimentar mais rapidamente. Se eu diminuo, elas vão se movimentar mais lentamente. E aí essas colisões efetivas vão demorar mais para acontecer. Por isso que essas reações de degradação de alimento são mais lentas na geladeira, por exemplo, do que numa fruteira ou em algum outro ambiente que seja com uma maior temperatura, ok? Então, primeiro foi temperatura. Eu já esqueço aqui esse de concentração e de superfície de contato. Segundo, um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte de alimentos para acelerar o cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. Então, cortar os alimentos por exemplo, eu vou pegar aqui esse cubo e eu vou cortar esse cubo em partezinhas menores. Eu vou ter certos cubinhos, ó. Então, a área de contato desse cubo era aqui. Desses cubinhos menores que eu cortei é maior. Então, eu estou aumentando o que aí? A área de contato, a superfície de contato. E aumentando a superfície de contato quer dizer que eu tenho mais interação entre essas moléculas. Tendo mais interação quer dizer que eu tenho mais colisões ali entre essas moléculas, ok? Então, a segunda variável é a superfície de contato. Então, esse daqui esquece, não é concentração. E por último, na preparação de iogurtes, adicionam-se ao leite bactérias produtoras de enzimas. Via enzima, lembro de quê? Via enzima, lembro de catalisador. Ok? Via enzima, no exercício de velocidade de reação química, eu lembro de quê? Catalisador. Ok? Não preciso nem continuar, mas vamos lá. Que aceleram a reação envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Então, via enzimas, lembro de quê? De catalisador. São catalisadores biológicos. Então, aqui a gente tem essas três variáveis aqui, essas três fatores que vão alterar minha velocidade da reação química. Ok? Fechamos com a letra C nesse. Ok, gente? Alguma dúvida ficou? Professor, Pode enzimas, falar. então, quer dizer, os catalisadores, eles sempre vão diminuir a energia de algum processo? Isso, a energia de ativação. É a energia mínima necessária para acontecer uma reação química. Ó, pensa comigo. Se eu precisasse de uma energia muito grande para acontecer a reação química, eu não demoro mais para chegar nessa energia muito grande? O catalisador não. Ele fala assim, ó, não vai por esse caminho, não. Vai por esse, que você vai gastar menos energia. E por esse que você gasta menos energia, você vai mais rápido. Entendeu? Ele é o único dos fatores que vai alterar a velocidade da reação química mudando a energia de ativação. Ok? Todos os outros é pelas colisões efetivas. O único que é pela energia de ativação são os catalisadores. Bioenzima, lembra de catalisador biológico. Ok? Ok, professor, obrigado, entendi. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Não? Então, gente, por hoje é isso. Aproveitem aí as próximas disciplinas, aproveitem as férias e que a gente venha com tudo aí nesse segundo semestre, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado aí pela atenção e pela paciência, gente. Um abraço para vocês.